O meu ponto de virada, o meu plot twist foi no segundo ano do ensino médio. Até então eu era ok em física, mas no segundo ano do ensino médio eu tava perigando reprovar. Eu não me dava muito bem com o professor e tava quase reprovando. Aí tive que correr atrás, meu. Tive que correr atrás, estudei com força mesmo e aí eu comecei a entender. E quando eu comecei a entender, eu comecei a curtir. Eu comecei a conseguir ver as coisas por uma nova ótica, sabe? E aí que está a beleza da física. E aí, meu povo, eu sou o professor André Assi e nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco da beleza da física e por que eu me encantei por essa área de conhecimento, tá? Primeiramente eu tenho que te dizer que eu sou uma pessoa comum. Não sou uma pessoa extraordinária, QI 390, porque quando eu falo que eu sou professor de física, as pessoas, nossa, não, cara, eu sou uma pessoa comum que acha que pessoas comuns são capazes de feitos extraordinários e um pouco disso eu levo para as minhas aulas, um pouco dessa filosofia eu levo para as minhas aulas. E quem vê Close hoje, velho, não viu correria, não viu caminho difícil, mas eu vou te dizer que vale muito a pena, tá? Então vamos lá, um dos motivos pelo qual eu acho que a física me encantou quando eu comecei a entender, no caso, é que a física ela quebrou meu raciocínio várias vezes em vários pedaços. Um raciocínio que eu achava que era super lógico, ele foi quebrado várias vezes em vários pedaços. É como se você estivesse assistindo um filme ou uma série muito boas e sabe aquele filme e série que te impele a avançar cada vez mais? Ele te surpreende a cada momento? Pronto, quando você estuda física e começa a entender, é mais ou menos isso. Por exemplo, olha só, nós aprendemos no início de tudo, lá no 9º ano, 8º ano, que o átomo ele é feito de 3 partículas. Ele é feito de prótons, de nêutrons e elétrons, certo? E os elétrons estão orbitando ao redor dos prótons. Legal, esse é o início de tudo. E daí quando você cava mais um pouquinho, você vê, opa, tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí porque é o seguinte, ó, nós aprendemos que os prótons, por exemplo, eles se repelem. Positivo com positivo se repele. O próton atrai o elétron. Por isso que o elétron fica em órbita lá ao redor do próton, é mais ou menos isso. É isso que você aprende lá no ensino fundamental, né? Legal. Daí, daqui a pouco você aprende que tem átomos que tem 92 prótons no núcleo. Daí você pensa, pô, peraí. O átomo tem 92 prótons no núcleo, mas os prótons não se repelem? E mais, o elétron não atrai o próton para fora? Como que pode aquele átomo existir, sacou? E daí são perguntas que os alunos não fazem. Mas que quando você aprende, você fica pensando, mas passa. Mas daí vem respostas. E quando você cava um pouquinho mais, as respostas são surpreendentes. E aí você descobre que o próton ele não é uma partícula em si, ele é uma junção de 3 outras partículas, assim como os nêutrons. E descobre que o elétron, sim, é uma partícula fundamental. O que é uma partícula fundamental? O elétron ele forma coisa, ele não é formado por nada, eu não consigo quebrar um elétron. Já o próton e o nêutron eu consigo quebrar. E quando eu quebro, lá dentro tem 3 outras partículas, que são chamadas de quarks. Então, 3 quarks formam um próton, 3 quarks formam um elétron, e existem 6 tipos de quarks diferentes. E você vai descobrindo, e vai descobrindo. E o teu raciocínio vai sendo quebrado, sacou? Aquilo que você achou que sabia muito bem, meu, tem muito mais coisa ali por baixo. Deixa eu te falar mais. Pô, esses 3 quarks, eles têm uma força de atração naquela distância do núcleo do átomo, eles têm uma força de atração que é maior do que a força de repulsão entre os prótons. E é por isso que o átomo, ele existe. É por isso que a gente existe. Opa, apareceu aí uma outra força. E daí você vai cavando e descobre que são 4 forças fundamentais que regem esse universo. Ou seja, o que faz esse universo ser como ele é, são 4 forças fundamentais, que hoje a gente tenta juntá-las numa teoria só, na teoria chamada teoria do todo. Quais são essas 4 forças? Tem a força entre os quarks, que é chamada de força forte. Tem a força eletromagnética, que é a repulsão lá entre os prótons, por exemplo. Tem a força gravitacional, que a gente bem conhece. E tem a força fraca. São 4 forças que faz esse universo ser como ele é. Sacou a ideia? E daí você vai estudando. E o teu raciocínio vai sendo, como assim, velho? E daí, não, deixa eu te falar mais. Deixa eu te falar só mais um pouquinho. Ó, se você pega os 3 quarks do próton, se você soma a massa dos 3 quarks, olha que doideira. Se você soma a massa dos 3 quarks, não dá a massa do próton. Daí você fala, peraí, professor, calma lá. Pô, você me falou que no próton tem 3 quarks e só. Sim, te falei. Mas se você soma a massa das partes, não dá o todo? Não. Vou te falar mais. Dá 1% da massa do todo. Pô,
Então tem mais coisa ali. E daí você continua. E daí você continua. Então a física é muito boa porque ela traz essa curiosidade que é intrínseca ao ser humano, sacou? Ela não acaba, velho. Você vai cavando, vai descobrindo mais coisas, aquilo vai te surpreendendo e vai te alimentando, e teu coração vai pulando, vai saltitando, e isso é muito massa. Então, uma coisa que eu posso te dizer é que você estudar física é como você assistir um filme que você vai surpreendendo a cada momento. E isso é muito show. Eu costumo dizer que não é nada mais impressionante, nada mais ficção do que a própria realidade, sabe? De tão interessante que ela é. E pra mim, você avançar nessa ciência, você estudar, você entender a natureza, o universo ao nosso redor, pra mim, de tão poderoso, é meio que se aproximar do divino, entende? E, parafraseando Galileu, te fala assim, o universo, ele foi escrito em linguagem matemática. Isso é fato, essa é uma das frases mais imponentes da história. O universo, ele foi escrito em linguagem matemática, e a física é como a gente traduz essa linguagem da natureza para nossa vida, para o nosso cotidiano. E assim, o que eu te falei aqui agora é uma gotícula em meio a um oceano, tá? Se você for para outro lado da física, você vai se surpreender igualmente ou até mais. Por exemplo, você vai descobrir que o tempo ele não passa igual para todo mundo. O tempo que a gente olha no relógio, pô, todos os relógios do planeta faz tec, 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 na mesma velocidade, né? Independente do local do planeta que você tá. Mas não é bem assim. Não é assim que funciona o tempo. O tempo ele pode passar mais rápido, o tempo ele pode passar mais devagar, depende do referencial, depende de onde você está no planeta, sacou? E isso é muito legal. E daí alguém pode até falar assim, mas você falou de física moderna. Física moderna é uma loucura de verdade, mas tem a física clássica. A física clássica é a física que você mais aprende no ensino médio, que explica um bocado de coisa do teu cotidiano, ela é igualmente surpreendente. Por exemplo, quando que você falaria sem você estudar física, e quando você solta alguma coisa de uma altura grande, essa coisa ela passa a cair com velocidade constante. Chega um momento que ela para de acelerar. Quando que você falaria isso? Cai com velocidade constante? Mas não é isso que eu vejo. Eu sei, mas é assim que é. As gotas de chuva caem com velocidade constante. Chega um momento que elas pegam uma velocidade limite, que é a velocidade terminal, e caem com velocidade constante. O paraquedas funciona assim. Sacou? E a tua lógica que você teve desde que você nasceu ali pelos teus sentidos, ela vai sendo quebrada, vai sendo triturada, e um novo universo aparece na tua frente. Por isso, eu te convido, dá um like nesse vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal, tem muito mais conteúdo pra gente trocar ideia aqui, pra gente bater um papo gostoso, fechou? Então, é isso, foi isso que me encantou na física, a beleza da física. Eu espero que te encante também nos próximos conteúdos que eu trarei nesse canal. Muito obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, tchau!